Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês de volta aqui no canal. O caso que eu trouxe para vocês hoje é um caso que toma um rumo que ninguém esperava. Tiveram alguns erros e também teve um certo descaso por parte da polícia que acabou causando mais sofrimento para toda a família. Qual o julgamento por um crime cometido contra a sua própria família? Jessica Dishon nasceu no dia 2 de maio de 1982 e ela morava com os seus pais, Edna e Mike Dishon, e os seus dois irmãos mais novos, Christopher e Michael, na cidade de Shepherdsville, que é uma pequena cidade agrícola que fica no estado americano do Kentucky. Bom, a Jéssica era uma garota muito responsável, ela era muito próxima e dedicada à família, aos pais, aos irmãos, à família toda. Ela estava cursando o último ano na Bullitt Central High School e ela planejava ir para a faculdade e se formar. A Jéssica já trabalhava na lanchonete Hardee's e com o dinheiro que ela ganhava no trabalho, ela comprou seu próprio carro, um Pontiac vermelho. E era com esse carro que a Jéssica ia todos os dias para a escola. No dia 10 de setembro de 1999, por volta das 6h45 da manhã, a Edna e o Mike, os pais da Jéssica, saíram para o trabalho. Os dois irmãos dela saíram em seguida para pegar o ônibus para a escola. Eles estudavam numa outra escola, então eles não iam com a irmã. E a Jéssica deveria ser a última a sair de casa por volta das 7h15 da manhã. Esta era a rotina da casa. Porém, nesta sexta-feira, 10 de setembro, por volta da 1h30 da tarde, a Edna, a mãe da Jéssica, saiu do trabalho e voltou para casa. E o carro da filha ainda estava ali na garagem. A Edna achou estranho, porque a Jéssica só costumava voltar da escola por volta das 2h30 da tarde. Então a Edna entrou em casa para procurar a filha, mas não tinha nem sinal dela. Ela ligou para o marido, o Mike, e ele também não sabia nada da filha. Aí a Edna vai até o carro para dar uma olhada. E lá ela vê que dentro do carro estavam a bolsa, a mochila, um dos sapatos da Jéssica e no banco do passageiro o celular dela com os números 91 digitados e fixados na tela. A Edna, que já estava preocupada, ficou mais ainda, porque ela imaginou que a filha teria ligado para a polícia e por algum motivo ela parou de discar o número 911, que é o telefone da polícia nos Estados Unidos. Aí a Edna liga para a escola e eles dizem que a Jéssica não tinha ido à escola naquele dia. A Edna liga de volta para o Mike, o marido, que sai do trabalho e volta para casa. E aí os dois, já muito preocupados e estranhando, porque a Jéssica não era de sair sem avisar, eles passam a tarde inteira ligando para todo mundo. Eles ligam no trabalho dela e nada, ninguém tinha visto ou sabia da Jéssica naquele dia. Aí o Mike, o pai da Jéssica, na mesma noite, ligou para o xerife do condado de Bullitt, que pediu para o xerife adjunto, David Greenwill, para ir até a casa dos Dishon. E lá estavam todos nervosos, sem notícia da Jéssica. Aí o xerife Greenwill ligou 2 vezes para o detetive Charles Mann pedindo ajuda. E como ele testemunhou depois, mais para frente lá no tribunal, Charles disse nas 2 vezes que ele não iria na casa dos Dishon, que a Jéssica era uma adolescente e que provavelmente logo ela estaria de volta em casa. O xerife disse que precisavam esperar mais um dia e que se ela não voltasse para casa, no dia seguinte seria registrado o desaparecimento da Jéssica. A polícia sempre pede para esperar aí 24 horas porque eles acham que a pessoa acaba voltando para casa. Só que no caso da Jéssica, ela não voltou. A Edna e o Mike disseram que tinha alguma coisa errada nessa história, porque além das coisas dela estarem no carro, a Jéssica não tinha o costume de sair sem avisar. O carro continuou guardado na garagem e não foi preservado,
Ou seja, se no carro existia alguma evidência, alguma pista, elas foram contaminadas antes mesmo de começar qualquer investigação. Bom, aí durante o fim de semana, Mike, o pai da Jéssica, pediu para o seu irmão, Stanley Dishon, ajudar nas buscas. E junto com o Christopher e o Michael, os dois irmãos da Jéssica, eles começaram a procurar pela Jéssica nas proximidades da casa deles, que ficava ali numa zona rural, e também nas propriedades vizinhas. E durante essa busca, o Stanley, o tio da Jéssica, passou mal enquanto eles procuravam perto das margens do rio Salt, que ficava ali nas proximidades da casa deles. Ele chegou até a vomitar e não conseguiu seguir e voltou para casa. O pai e os dois irmãos continuaram as buscas. E o Christopher chegou a ouvir um grito de socorro que ele jura ser a voz da irmã. Eles continuaram as buscas, todos os vizinhos permitiram que eles entrassem nas suas propriedades, mas eles não encontraram nada. A verdade é que as autoridades não levaram o desaparecimento da Jéssica tão a sério como deveriam. Só na manhã de segunda-feira é que finalmente começaram as buscas oficiais. A polícia começou pelo carro da Jéssica e eles perceberam que havia sinais de luta perto da porta do motorista. Então eles desconfiaram de um possível sequestro, mas ali não tinha nenhuma pista. A família da Jéssica distribuiu panfletos por toda a região e ofereceram $18.000 de recompensa para quem tivesse qualquer informação do paradeiro da filha. 17 dias depois do desaparecimento, dia 27 de setembro, um motorista de ônibus ligou para a polícia e disse que estava dirigindo e viu um corpo a cerca de uns 30 metros das margens da estrada Greenville Ford. A polícia foi para o local e constataram que era a Jéssica. O corpo estava entre as árvores, próximo ao rio Salt, que fica aí a uns 11 quilômetros da casa da Jéssica. O corpo estava sentado, encostado numa árvore, com a calça puxada até a metade das pernas e uma corda amarrada nas pernas, com vestígios de tinta vermelha, prata e cinza. Os relatórios da autópsia mostraram que a causa dela ter perdido a vida foi estrangulamento. A polícia também acredita que ela tenha sido abusada pela maneira como as roupas dela foram encontradas, apesar de que nas roupas dela os peritos não encontraram indícios de que ela havia sido abusada. A autópsia também relatou que a Jéssica provavelmente foi mantida em cativeiro por cerca de 3 dias antes de perder a vida. As investigações comprovaram que o corpo da Jéssica, pouco antes de ser descoberto, umas 18 horas antes, foi arrastado por mais ou menos uns 15 metros desde a beira da estrada até um lugar onde era visível por quem passasse na estrada. Isso quer dizer que alguém queria que a Jéssica fosse encontrada, e essa foi a primeira pista da polícia. Provavelmente se tratava de um crime pessoal. A polícia continuou a investigação, vasculharam toda a área ali da região, conversaram com as pessoas que conheciam a Jéssica e a família dela, conversaram com os vizinhos e a polícia acabou suspeitando de David Brook, um trabalhador rural de 40 anos que morava ao lado da casa dos Dishon. David disse à polícia que viu a Jéssica no dia em que ela desapareceu, caminhando na direção da escola. Depois ele mudou a história e disse que viu a Jéssica perto do carro dela, na garagem da casa. A polícia perguntou para ele onde é que ele estava naquele dia e ele disse que estava trabalhando. Quando a polícia foi confirmar, eles não conseguiram encontrar ninguém que estivesse no trabalho dele e pudesse realmente comprovar o que ele falou. E várias testemunhas da região, da vizinhança, também disseram ter visto o carro de David nas redondezas dias antes da Jéssica ser encontrada. A polícia, com um mandado e com um cão farejador, entrou na propriedade dos Brook. O cão encontrou um par de luvas com um odor estranho em cima de uma almofada no chão. Eles revistaram a van de trabalho que David dirigia e encontraram uma corda muito parecida com a que encontraram
junto da Jéssica. David foi preso e mantido sob custódia. 1 ano e meio depois, dia 18 de janeiro de 2001, David Brooks foi acusado pelo crime contra a Jéssica. 2 anos depois, seu caso foi a julgamento, mas as provas eram todas circunstanciais. O investigador disse que David se tornou suspeito por ser reprovado 6 vezes no teste do polígrafo. 2 vezes deram inconclusivos e 4 mostraram sinais de que ele estava sendo desonesto. E como a gente sabe, os polígrafos não são considerados provas no tribunal. E aí, o julgamento de David Brooks foi anulado e o caso foi arquivado. E a partir daqui, vocês vão ver a reviravolta que esse caso dá. O que acontece daqui para frente, ninguém nem imaginava, muito menos a família da Jéssica. Vamos lá. O caso da Jéssica ficou parado por 13 anos. Até que em 2012, a detetive Lynn Hunt, uma das melhores investigadoras de casos antigos e arquivados, conhecidos nos Estados Unidos como os cold cases, que são aqueles casos que não têm pistas novas, ela chega no departamento do condado de Bullitt e decide reabrir o caso da Jéssica quando seu colega Gary Huffman, detetive do condado de Louisville, liga para ela e diz que um dos seus presos disse que sabia quem tirou a vida da Jessica Dishon. O preso disse que o autor do crime era Stanley Dishon, o tio da Jéssica, o irmão do pai dela, aquele que passou mal nas buscas da Jéssica. Ele disse que o Stanley tirou a vida da Jéssica porque ela disse que não iria mais guardar o seu segredo. O segredo era que ele estava abusando da Jéssica. Vocês me entendem, né? Enquanto ele morava na casa da família. O preso ainda disse que o Stanley bateu na Jéssica quando ela estava saindo para a escola, levou ela para um celeiro abandonado, manteve a Jéssica ali por 3 dias, torturou e estrangulou a sobrinha até que ela perdesse a vida ali mesmo. Depois ele levou o corpo para as margens da estrada para que ela fosse encontrada, porque ele estava se sentindo mal com o que ele tinha feito. A polícia acreditou na história desse preso porque o Stanley Dishon estava preso por ter agredido alguns menores e também porque tudo que o preso falou batia com os relatórios, com as evidências e com as informações que eles tinham. E ainda um outro preso também contou a mesma história sobre o Stanley. E ainda, para comprovar que realmente Stanley tirou a vida da sobrinha, a detetive Lynn e o irmão da Jéssica foram no lugar onde a Jéssica foi encontrada e lá eles entraram na floresta e encontraram o celeiro abandonado. E quando eles entraram, eles acharam um lençol enterrado na terra, que era justamente o lençol que estava na cama da Jéssica no dia que ela desapareceu e que nunca mais tinha sido encontrado. Enquanto a polícia interrogava o Stanley, ele parecia muito nervoso e também estava tremendo. E aí ele se recusou a confessar o que ele fez. A polícia continuou investigando o Stanley e descobriram que ele havia abusado de mais meninas, que eram também filhas de parentes dele. Entre 1973 a 2002, ele abusava delas enquanto estava morando com essas famílias que era dele também. E essas meninas, agora mulheres, concordaram sim em testemunhar contra o Stanley. Olha que homem mais repulsivo. Fazer tudo isso já é desprezível. Agora fazer com a própria família? Stanley foi a julgamento e em março de 2015 ele foi condenado por homicídio culposo e por outros crimes de abuso quando ele admitiu a sua culpa no tribunal. E como ele fez um acordo com a promotoria, o Stanley foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime absurdo e bárbaro que ele cometeu contra a própria sobrinha. No julgamento, Mike Dishon, o pai da Jéssica, ficou cara a cara com o irmão. O Mike não aguentou e disse para o irmão que ele deixou ele entrar em sua casa e foi assim
que ele retribui? A família Dishon, claro que não ficou 100% satisfeita com a pena do Stanley, por conta de todo o mal que ele causou para aquelas famílias. O Mike, o pai da Jessica, disse no fim do julgamento que ele estará na porta da prisão esperando o Stanley Dishon quando ele sair daqui 20 anos. Existe um memorial para Jessica no local onde ela foi encontrada. E o David Brooks, que foi incriminado injustamente, disse que perdoou a polícia e que todos são passíveis de erros. E realmente, esse caso foi recheado de erros e do pouco caso da polícia. Na época, lá em 1999, se estivesse levado em consideração algumas pistas, a justiça por Jessica poderia ter sido feita há muitos anos, lá em 2001. Só com o teste do polígrafo, eles já condenaram o David Brooks e depois não deram sequência nas investigações e o caso foi arquivado. Mas o David Brooks poderia ter sido condenado injustamente. Ainda bem que a detetive Lynn reabriu o caso e também graças aos presos que resolveram contar o que o Stanley tinha contado para eles na prisão. E sobre o Stanley Dishon, é uma pessoa desprezível que fazia mal para a própria família. Ele tirou a vida da Jessica, da sobrinha, porque ela resolveu enfrentar o tio. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim a gente vai batendo aquele papo virtual. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por estarem comigo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!